Nós vamos aprender nessa manhã, como já aprendemos com esses cânticos lá do fundo do baú, né? A respeito de oração. E nós vamos para isso abrir nossas Bíblias no livro do profeta Daniel, no capítulo 9. Daniel, no capítulo 9. Então, Daniel é da sequência dos profetas maiores, fica depois do livro do profeta Ezequiel. Ezequiel é mais fácil de achar. E logo depois vem o livro do profeta Daniel. É uma oração tremenda que nós ouvimos aqui sair da boca do profeta, que deve nos ensinar com certeza a respeito também de como nós devemos orar. Nós vamos ler os 6 primeiros versos do livro do profeta Daniel, no capítulo 9. Mas nós vamos meditar até o versículo 20 do capítulo. Ok? Daniel, capítulo 9, versos 1 até o verso 6. Diz assim a palavra de Deus. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar, com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. Vamos orar? Senhor, nós começamos a ler agora uma oração que um filho teu fez muitos séculos atrás. E te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos promete que, por meio das coisas que o Senhor registrou na tua palavra, o Senhor continua a nos falar. Nós acabamos de cantar orando: fala, Senhor, fala comigo, Senhor, porque queremos ouvir a tua voz na tua palavra. Por isso, ó Deus, insistimos perante a tua face. Fala-nos nessa manhã, fala-nos nesse dia, fala-nos pela Escritura, fala-nos pelo sacramento e nos alegra na tua presença. Ensina-nos, ó Deus, a falar contigo, no nome de Jesus. Amém. Livro do profeta Daniel. Não sei se você alguma vez já teve a oportunidade de ler o livro do profeta Daniel. Daniel chegou, ou ainda jovem, na Babilônia. Ele era um israelita e ele foi levado com os cativos para o cativeiro babilônico. Eu preciso explicar para vocês o que foi esse cativeiro. Deus chamou lá atrás na história, nós já estudamos isso várias vezes, chamou um povo para ser o seu povo. E a Bíblia narra a história desse povo, narra das bênçãos que Deus deu a esse povo e narra dos insucessos desse povo ao não obedecer a Deus.
mas também narra da maneira como Deus levanta esse povo mesmo quando ele peca. É muito interessante. Essa é uma constante na Bíblia. É Deus resgatando um povo para si. Esse povo, que foi criado por Deus, começa etnicamente lá na semente de Abrão, que nós estávamos estudando e voltaremos a estudar em breve. E esse povo começa a crescer, começa a se tornar família a partir de um homem, que é esse homem Abrão, e acaba no Egito. E lá no Egito, eles durante um tempo gozam de um bom status no meio de uma outra nação, mas com o passar do tempo eles se tornam escravos. Passam 430 anos na escravidão do Egito, até que Deus levanta um homem para libertá-los, chamado Moisés. Esse homem Moisés, a gente lê a história dele no livro de Êxodo. Tem gente que faz novela, tem gente que faz filme, tem gente que faz festa, porque de fato é um épico em cima disso, não é? E a gente está vendo aí essas produções todas em torno das histórias bíblicas. Algumas podem até em algum momento ser interessantes. Eu estou com vontade de assistir o musical dos 10 Mandamentos. Deve ser interessante. Não estou fazendo propaganda e não estou ganhando nada, tá, gente? Mas deve ser interessante. E esse povo então sai naquele momento de grande libertação do Egito e é levado por Deus para uma terra. E Deus dá uma série de orientações para aquele povo, a maneira como eles iam viver naquela terra e como eles seriam abençoados. E aquele povo, quando Deus propõe aquela lei, aquele povo diz: claro, Senhor, nós vamos fazer tudo isso. E o tempo vai passando, a memória é curta, eles esquecem da lei de Deus, eles esquecem dos preceitos de Deus e esquecem que da mesma lei que Deus disse: eu vou abençoar vocês, mas vivam piedosamente na terra. Se vocês não viverem dessa maneira, vocês vão sofrer as consequências dessas coisas. E aquele povo resolve obstinadamente desobedecer ao Senhor. Esquecem a lei, rejeitam a lei, a iniquidade se torna grande a um ponto no qual Deus manda um profeta chamado Jeremias e outros profetas, mas aqui no caso Jeremias, para dizer para eles: olha, aquilo que eu disse lá na lei, se vocês não se arrependerem, vai acontecer. Vocês vão ser desterrados, vocês vão ser levados embora da sua terra. Mas esse mesmo profeta que fala do desterro, fala da volta. O profeta Jeremias diz: vocês precisam ir para essa disciplina. Essa é uma coisa que nós não podemos esquecer. Deus é um Deus disciplinador. Se você é filho de Deus, se eu sou filho de Deus, essa igreja é dos filhos de Deus, e nós não obedecemos os caminhos do Senhor, Ele vai nos disciplinar, porque o pai que ama um filho, disciplina um filho. Senão, segundo Hebreus, ele é como se fosse o quê? Um bastardo. E Deus então manda Jeremias e diz: Jeremias, fala a esse povo. Jeremias apareceu para falar ao povo, ele falou aos príncipes, falou aos reis, falou a todo mundo, a todas as autoridades, e ele encontrou ouvidos surdos. E a história de Jeremias é muito interessante, porque esse profeta falou, foi combatido por falsos profetas. Não, você não está falando sério, Deus não vai fazer isso com a gente. De jeito nenhum. Jeremias chegou a ser preso e jogado no fundo de um poço por falar a verdade de Deus. E esse povo então acabou neste cativeiro. Na Babilônia, Nabucodonosor com seus exércitos invadiram a nação de Judá, tomaram as várias cidades até que chegaram à capital Jerusalém e levaram todo mundo. Mas Deus tinha dado um alerta para eles. Falou: olha, quando vocês chegarem na Babilônia, porque vocês vão mesmo, faça o seguinte: construam suas casas, continuem a vida,
abençoem aquela terra. Interessante como Deus faz, né? Deus nos manda para lugares, até no nosso cativeiro, para a gente ir lá e abençoar gente. E uma das grandes bênçãos da terra foi um homem chamado Daniel. Daniel foi levado para uma escola, a Academia Real de Babilônia. Colocado lá e educado. Diz que ele se sobressaiu. Ele era o aluno top da sua classe. Dentre todos os sábios e inteligentes, o capítulo 1 de Daniel diz que ele era douto nas ciências, em todas as coisas, em toda a sabedoria. E o livro de Daniel todinho narra como esse era um homem piedoso e temente a Deus. E por isso ele era perseguido várias vezes. Em todas as vezes em que a perseguição vem sobre ele, ele sai do outro lado vitorioso, não cantando vitória, mas por causa da maneira como Deus o conduz a orar, a se dobrar diante dele, a não negar o nome do Senhor, até quando o imperador construiu uma estátua e falou assim: todo mundo agora me adora, quem não me adora vai para a fornalha de fogo. E Daniel e seus amigos falaram: não dá, rei. Então vai para a fornalha de fogo. E Deus os tira da fornalha de fogo. E Daniel abençoa aquele povo, Daniel abençoa aquela nação de uma maneira tremenda. E aí cai o rei, volta outro rei. Ele não era casuísta na política, é porque ele era um homem de competência, ele permanecia. Vários reis passaram e Daniel continuava sendo uma figura proeminente e importante no reino da Babilônia por causa das suas competências usadas debaixo da piedade que ele demonstrava diante de Deus. E como fica muito claro no texto, Daniel era um homem estudioso. O texto diz logo no comecinho que no primeiro ano de Dario, lembra, já passaram vários reis, já foram reis aí, impérios caíram e se levantaram e Daniel continuava lá. Agora já estamos no primeiro ano de Dario, que já é outro povo que tomou a Babilônia. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Os caldeus são os babilônios. No primeiro ano do seu reinado, Daniel, eu estava lendo. Eu entendi, eu estava lendo o livro de quem? Eu estava lendo o livro do profeta Jeremias. E ele diz aqui: eu entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor Jeová, o profeta Jeremias, que haviam de durar esse cativeiro do povo de Deus, as assolações, era de 70 anos. Por quê? Porque Jeremias havia dito, está aí, 29:10 de Jeremias. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para esse lugar. Eu fico imaginando o profeta Daniel lá com seus rolos. Não era tão fácil como é hoje abrir um livro ou um meio eletrônico para ler, mas ele lá com seus rolos, lendo a profecia, de repente é como se escamas caíssem dos olhos dele e ele visse assim: uau! Chegou a hora! E essas coisas, queridos, nós entendemos pela iluminação do Espírito Santo de Deus. E ele então entendeu essas coisas, ele compreendeu que aqueles 70 anos haviam chegado. E agora, diante da correta leitura e da correta interpretação do livro do profeta, é que Daniel vai fazer essa coisa tremenda, que é essa oração que ele faz. E eu ontem estava dando um curso, alguns irmãos estavam lá comigo, e disse: esse Daniel era calvinista. Ele era reformado na sua compreensão da oração. Porque é isso que nós fazemos. Nós entendemos a vontade de Deus, e quando nós entendemos a vontade de Deus, a gente imediatamente diz o que para Deus? Vou ficar de braços cruzados. Não vou fazer nada, Deus é soberano mesmo, Ele faz todas as coisas. Deus já determinou todas as coisas mesmo.
Não, nada disso. Quando nós entendemos o plano, o projeto e a determinação de Deus, nós imediatamente fazemos ou devemos fazer como Daniel e dizer assim: Senhor, estou dentro. E nós fazemos isso pela oração. Nós declaramos com os nossos lábios esse desejo inflamado do nosso coração de fazer a vontade de Deus se manifestar no mundo. Eu quero viver para fazer, manifestar no mundo a vontade de Deus. Porque nós somos chamados para isso. Queridos, coloquem-se nas mãos de Deus e digam: Senhor, faz o que o Senhor quiser com a minha vida. E quem sabe Ele fala assim: olha, eu quero que você vai ser missionário lá na favela. Aí você fala: não, aí não, né, Senhor? Nem tanto. Ou quero que você seja esse meu missionário lá no seu trabalho. Melhorou, hein, Deus? Obrigado. Facilitou a minha condição. Eu não sei qual é o chamado de Deus para cada um de vocês, mas eu sei que Deus quer te usar e quer trabalhar com a sua vida, para a honra e glória do nome dEle. E a nossa função ao estudar, ao avaliar, ao nos debruçar sobre a palavra de Deus, é dizer: Senhor, estou dentro, eu quero fazer a Tua vontade, porque esse é o Teu plano. E eu tenho brigado com vocês já algumas vezes, dizendo assim: para de perguntar para Deus: Deus, o que o Senhor quer que eu faça da minha vida? Não tire a sua vida do centro da história e coloque Deus no centro, porque Ele é o dono da história. E diga assim: Senhor, como é que a minha vida circula em torno para a Tua vontade, para a Tua verdade? Como é que eu posso viver, Senhor, de maneira a compreender profundamente que todas as coisas são Tuas, procedem de Ti e são para Ti? E aí a gente começa a achar o nosso papel. E isso acontece pela oração. Daniel entendeu. E quando ele entendeu, ele orou. Porque é isso que os crentes em Cristo, quando entendem a vontade de Deus, a palavra de Deus, fazem. E essa é a história de Daniel. Daniel é um homem que insistiu em orar. Todo mundo fazia projeto, inclusive sabiam que ele era um homem que orava. E teve gente que chegou a fazer gambiarra política, esquema político, para evitar que ele orasse. Porque ele orava visivelmente, para todo mundo ver. As orações chegaram a ser proibidas. Mas esse tal de Daniel ora, é um problema para a gente. E queridos, tem tanta coisa que a gente não pode fazer na vida, que eu não sei fazer na vida, poderes que eu não tenho, coisas que eu não tenho, mas eu posso fazer uma coisa. A maioria das coisas e problemas que vão aparecer na minha vida eu não vou saber solucionar. Mas eu posso fazer uma coisa. Eu posso me colocar diante de Deus em oração. A motivação da oração de Daniel foi a compreensão da vontade de Deus. Porque na vida cristã a gente aprende a orar, a gente desenvolve a nossa vida de oração. Na vida de oração a gente cresce e à medida em que nós crescemos, nós compreendemos mais esse sentido da palavra de Deus. Oração e leitura da Escritura andam juntas. Eu e Nina tivemos sérias discussões sobre o tema essa semana. E nós precisamos aprender. Quais são as características tão fantásticas desse homem que entendeu a vontade de Deus a partir da Escritura? E que podem nos ensinar coisas tremendas para a nossa própria vida. Primeira coisa, essa oração de Daniel é uma oração que compreende a aliança e o pacto de Deus. A nossa oração ela tem que ser uma oração pactual. Nós somos seres pactuais, nós vivemos em pacto, tudo que a gente faz é pactual. O contrato de aluguel que você faz é um pacto entre duas pessoas, tem testemunhas, um contrato comercial. Nós aqui temos um pacto. Por que vocês estão todos sentados e me ouvindo? É um pacto implícito.
E eu sei que nesse pacto, quando vocês olham para mim e me enxergam como pastor e alguém que tem a condição de falar sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, é uma relação pactual. Eu não posso pisar na bola com essa relação pactual. É isso que vai me permitir, inclusive, ir atrás de você e pegar no seu pé. É ou não é? É. Então, se você quiser ser membro dessa igreja, antes de ser, pensa bem no que você está fazendo. Porque a nossa relação pactual nos permite fazer isso. Deus fomenta essas coisas. E isso acontece, nós somos pactuais, porque Deus é um Deus de pacto e de aliança, e Ele se relaciona com a sua criação dessa maneira. Deus lida com o seu povo na aliança, no pacto que Ele faz. Então, Daniel sabia desse pacto, Daniel sabia da aliança, e ele diz assim, que nesse primeiro ano ele entendeu pelos livros o que falara o profeta. Então, você imagina que Daniel conhecia esse pacto porque ele lia o quê? Porque ele lia os livros. Daí a nossa necessidade de ler os livros, de entender os livros, de entender a palavra de Deus, de entender a Escritura, de saber a maneira como Deus vai me tratar. Porque você pode se iludir. Aliás, isso é uma coisa que acontece demais hoje. Está cheio de gente pregando mentiras a respeito do jeito que Deus se relaciona com as pessoas. E essas pessoas iludidas por uma palavra mentirosa vão lá e vão falar com Deus. Deus, o Senhor me prometeu A, B, C, D, cadê? E Deus olha lá do céu e falou assim, quando? Porque Ele não prometeu nada disso que essas pessoas estão dizendo que Deus prometeu. Então nós não podemos viver de ilusão nesse relacionamento. Nós temos que ir pelo livro. Aquilo que Deus ensinou na sua palavra e na sua lei. Ele entendeu, chegou o tempo de Deus levar a gente de volta para a nossa terra. Olha o que Ele faz, orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança. Deus faz isso por causa da sua aliança com o seu povo. Deus trata o seu povo e, na verdade, Deus enviou o seu povo para o cativeiro por causa da aliança. E o povo foi para o cativeiro por causa do amor de Deus, porque Deus os disciplinou. Agora, fala sério. Na hora da disciplina, quem gosta? Quantas vezes, com chinelo na mão, eu disse, filho, dói mais no papai do que em você. Não sei se era verdade, mas mas os filhos precisavam ser disciplinados. E a motivação nunca foi a crueldade. É claro que pais humanos, pecadores, na hora de disciplinar, erram muitas vezes. Lembra de fazer isso? Volta e meia, volta lá para os seus filhos. Pode ser até que você não saiba direitinho, mas volta para ele e fala assim, filho, papai, mamãe erraram nessa disciplina. Eu preciso pedir perdão. Esse é um relacionamento importantíssimo entre pais e filhos. A Nina está fazendo careta lá, dizendo que eu nunca fiz isso. Não me negue. Como não? Esses momentos solenes, eles não guardam. Denise, eu já fiz isso ou não? Ela está dizendo, eu já fiz. Vocês podem não lembrar, mas eu já fiz. Porque como pais humanos nós erramos. Mas o Pai Divino nunca erra na sua disciplina. Ele nunca erra na força da mão. Ele nunca erra na aspereza da voz. O nosso Pai Divino, Ele nunca erra na disciplina dos seus filhos. Porque a aliança, o amor dEle, são perfeitos. Perfeitos para os que são seus. E Ele nos cuida. Ele nos disciplina, mas Ele nos abraça. Porque Ele nos trata segundo a sua
aliança de amor. Assim, queridos, é o nosso Deus. Ele nos trata conforme a aliança. Essa oração parte de um homem que também compreende os intentos de Deus. Eu já falei sobre isso um pouquinho. Quando ele enxergou na palavra aquilo que Deus queria fazer, ele falou assim: quero fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Senhor, a história não é minha, mas a história é do Senhor. Então eu quero fazer aquilo que faz parte da tua história. Como eu amo a história de Deus. Esse profeta Abacuque, ele estava indignado com Deus. Um dia você pega e lê o livrinho de Abacuque. São 3 capítulos. Você lê em 15 minutos, você acabou. Mas você vai ficar impressionado. Você não vai acabar em 15 minutos pelo que acontece na história. Ele estava indignado com Deus antes do cativeiro. Ele falava assim: Deus, como é que o Senhor vai trazer esse povo, esses babilônios, esses caldeus aqui para trazer disciplina em cima de nós? E ele se encontra revoltado contra Deus. Mas nas suas orações, ele sobe na torre de vigia, ele diz assim: eu vou esperar para ver o que Deus quer. E o capítulo 3, depois que Deus fala para ele: Abacuque, eu vou trazer os caldeus, eles vão levar vocês para o cativeiro. Ele fala assim: Senhor, aviva a tua obra. Eu quero fazer aquilo que é a tua vontade. Eu quero participar dessas coisas que são tuas no decorrer dos anos. Faz conhecida a tua obra. Queridos, quando nós não conhecemos a maneira de Deus agir e a obra de Deus agir, nós não podemos fazer parte positivamente, ativamente daquilo que Deus está fazendo. Mas quando nós conhecemos, nós dizemos para Deus: Deus, aviva a tua obra. Eu acho tremendo esse texto de Pedro. Ele diz assim, que quando nós pregamos o Evangelho, o que nós fazemos? Talvez um calvinista até comece a ficar: como assim? É isso mesmo. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Como é que você faz isso? Pregando o Evangelho. Vai pregar o Evangelho porque você vai apressar a vinda do dia de Deus. Esse dia vai ser um dia de juízo, os céus incendiados vão ser desfeitos, os elementos abrasados vão ser derretidos. Eu vou estar lá no meio. Mas meu Pai amoroso vai me pegar pela mão. Não pensa que a cena vai ser bonita, não. Não vai ser igual a abertura da Copa. Não, das Olimpíadas. Porque da Copa não dá, né? A Escritura nos ensina que nós precisamos desenvolver essa confiança para com Deus. Que quando a gente ora e pede segundo a vontade dEle, Ele ouve aqueles que são os seus filhos. E a gente tem um problema para entender a vontade de Deus. Aliás, isso reflete muitas coisas. Quando as coisas ruins acontecem com a gente fica pensando: será que será a vontade de Deus mesmo? E coisas ruins acontecem com a gente. Mas Deus tem formas tremendas e fantásticas e maravilhosas de nos mostrar no futuro que aquilo que a gente achou que era o mal, Deus tinha intentado para nós como o bem. Gênesis 50, 20, que na nossa tradução é mal traduzido, ou intencionalmente mal traduzido. Lá diz assim: aquilo que vós intentastes para o mal, Deus o tornou em bem. Não é isso que está no texto hebraico. Deus, aquilo que vós intentastes para o mal, Deus intentou para o bem. Era proposital. E José passou por tudo aquilo na vida dele, que ele passou, foi para a cadeia, foi acusado falsamente. Aquilo era plano de Deus. Para que ele chegasse aonde chegou. Para que muitos fossem salvos. Terceira coisa, essa oração, ela é uma oração humilde e contrita.
eu voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, com pano de saco e cinza. Tem muita gente que acha que se a oração for sincera, Deus ouve. Eu já vi gente sinceramente orando pelos mortos. Eu já vi. Tem gente que ora pelos mortos. É sincero. A gente sabe que Deus não ouve essa oração. Porque ela é contra a palavra de Deus. Ela é contra a verdade da palavra de Deus. Deus diz, olha, a morte é um limite. Que desse você não pode ter controle depois. Então não adianta nem orar pelos mortos. Agora, é fato que compreendendo as coisas agora com essa humildade e contrição, o profeta ele precisa se humilhar, buscar a Deus com oração, com súplica, com jejum e com pano de saco e com cinza. E Jesus, algumas vezes na Escritura, nos mostra como devemos orar. Esse é um dos exemplos de uma oração, aquela famosa oração que não passa do teto. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu se colocou em pé. Não dá para dizer que não passa do teto porque ele estava em praça pública. O fariseu posto em pé orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. Eles são roubadores. São ladrões, injustos, adúlteros. Melhor, não sou nem como esse publicano miserável, trabalha na Receita Federal, cobra os nossos impostos. Um aliado de Roma, não sou. Eu sou o cara. Eu sou o religioso. Jejum? É uma vezinha por semana, não. 2. É mais. Dou o dízimo. Do bruto. Quer dizer, uma pergunta que eu recebo direto. A gente dá o dízimo do bruto ou do líquido, pastor, né? O cara, não. Tem essa não. Eu dou o dízimo do bruto. Tudo. O publicano, estando de longe, estando em pé, longe, não ousava nem levantar os olhos ao céu. Ele batia no peito e dizia: Deus, ser propício a mim, pecador. Não é porque eu dou o dízimo, não é porque eu faço jejum, não é porque eu sou considerado um religioso, mas é porque eu sou pecador. Ser propício a mim, pecador. E Jesus dá a sua rápida, curta lição, verso 14. Digo-vos, este, o publicano, desceu para casa com a justiça de Deus sobre si, mas aquele, o fariseu, ele se exaltou. Então perdeu. A Escritura nos orienta tão claramente, queridos. Cuidado com uma coisa chamada autojustiça. Nós temos uma tendência muito grande, natural da nossa natureza pecaminosa, de nos entender melhor do que os outros. Eu olho para o outro e falo assim: eu nunca adulterei. Eu nunca isso. Eu nunca isso. Então eu sou melhor. O que esse indivíduo fez? Ele se aproximou de Deus com justiça própria. A justiça própria não é própria daqueles que são os filhos de Deus.
A oração dos filhos de Deus, ela compreende que ela chega diante de Deus em quebrantamento. Profundo quebrantamento. Por causa da nossa miséria espiritual. Nossas orações devem ser humildes. Elas devem reconhecer e exaltar a grandeza de Deus e diminuir o nosso eu. Isso vale para tudo que a gente faz na vida cristã. E é difícil. Porque a gente começa a se colocar no centro da história. Como se as coisas fossem feitas por nós, por meio de nós e para nós. Então a gente começa a se sentir grande. E isso não é a maneira de nos aproximarmos do nosso Deus. Eu acho que nós vamos ficar nesses 3 pontos hoje. Essa é a maneira que Deus quer que nós nos aproximemos. Uma oração que entende a vontade de Deus. Uma oração que sabe como Deus lida com o seu povo. Uma oração que compreende os intentos de Deus. E uma oração humilde e contrita. Assim, queridos, o que faremos? Primeiro, ore com zelo e entendimento. Eu sei que oração é uma coisa para se fazer. E você não pode saber, não, primeiro eu vou saber tudo sobre oração e depois eu vou orar. Não, não é isso que eu estou propondo. Não é isso que a Escritura propõe. Mas o que a Escritura propõe é que eu ore com sabedoria. Então eu preciso entender as coisas de Deus para poder fazer as orações apropriadas. Segundo, peça que Deus cumpra a sua vontade no decorrer dos tempos. Quem aqui sabe o que Deus espera, o que Deus vai fazer amanhã? Levanta a mão. Só eu? É porque eu estou com a mão levantada, né? Então, nenhum de nós sabe, queridos. Mas a gente tem uma vontade tão grande de querer controlar os intentos de Deus. Não tem? Deus, eu queria controlar as coisas. Se eu tivesse no controle, eu acho que eu faria melhor do que o Senhor. Nós temos essa pretensão. Às vezes eu me pego orando, ensinando a Deus o que Ele tem que fazer. Quando você chega nos 50 anos, você pensa na morte. Eu sei disso porque eu já cheguei. E eu me lembro da minha mãe, muitas vezes minha mãe já tem 80 e tantos. E ela tinha um quadro na sala de estudos dela, onde ela tinha escrito assim, umas 3 ou 4 doenças. Eu falei assim, mãe, o que é isso aí? Eu já disse para Deus, eu não quero morrer de nenhuma dessas coisas. Volta e meia eu me pego pensando na morte. Porque eu sei que eu vou morrer. A minha vontade era controlar a minha vida e dizer assim, não, Senhor, eu não... Dá para mandar Jesus antes, porque eu não preciso nem passar pela morte, né? Mas eu já botei meus parâmetros para Deus. Assim, Deus, eu não quero morrer disso, não quero que aconteça isso, não quero que aconteça isso. E como a gente é tolo. Como a gente é tolo. A gente quer controlar o mundo, a vida, a história e a morte.
E é verdade que a gente pode ter vontades e desejos e até dizer para Deus, Deus, eu queria fazer assim, o assado, ou eu queria assim, o assado das coisas. Mas o que a gente tinha que dizer mesmo para Deus é assim, Deus, eu sei, eu tenho certeza, eu cresci para saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. E Senhor, eu te amo, faz a tua vontade na minha vida. Faz a tua vontade na minha vida, Senhor. Às vezes a gente quer controlar o destino dos nossos filhos. Eu não quero. Eu não sei, quem sabe Deus está preparando seus filhos aí para serem missionários no Oriente Médio. Você ia deixar? Não, bobagem, isso aí deve ser coisa da sua cabeça, viu? Não, filho. Deus não pode estar querendo uma coisa dessa. Mas pode, né? Aprenda a orar e a pedir que Deus cumpra a sua vontade no decorrer dos tempos. Faça isso em nome de Jesus. Sabe por que as orações são ensinadas na Bíblia a serem feitas em nome de Jesus? Porque você não pode chegar lá na frente de Deus e dizer assim, Deus, é o seguinte, eu sou o Mauro. Eu sou um indivíduo justo. Eu sou um indivíduo bom. Eu sou um cara verdadeiro. Eu quase não pequei na minha vida. Ou mentira, hein? É por isso que eu tenho que chegar lá e ao invés de apresentar minha credencial, que não vale nada, nem para entrar no Parque Olímpico, eu chego diante de Deus e apresento a credencial do filho dele. E digo para Deus assim, quem me mandou aqui? Bater na sua porta. Por isso que nós oramos em nome de Jesus. Não esqueça nunca, essa frasezinha que nós automaticamente falamos no final das nossas orações, ela não devia ser automática. Ela tinha que ser bem refletida. Porque é isso que ela significa. Pai, eu cheguei aqui porque o teu filho me autorizou.